vocês à vontade. Para qualquer dúvida, nós temos aqui 3 síndicos que podem fazer perguntas junto com o Zanella também. Então, obrigado pela presença e Raquel, fique à vontade. O que precisar de mim, eu estou à disposição também. Matheus, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos agora nossa live técnica, que inclusive está sendo gravada e vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai trazer 2 entrevistadas que trabalham na Porto Seguro. Elas vão estar falando sobre o seguro condominial, como que funciona e o que esperar das seguradoras. Tá com a gente aqui a Milena Oliveira e a Carla Macedo. Tudo bom, meninas? É um prazer ter vocês aqui. Olá. Tudo bom? Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bacana para poder deixar aqui, para auxiliar na gestão, né, do pessoal, dos síndicos. Então, eu vou dar a palavra para vocês, para que vocês possam se apresentar, falar um pouquinho do trabalho de vocês, e aí a gente iniciar esse bate-papo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer, viu, estar aqui com vocês. Meu nome é Milena Oliveira, eu fico aqui responsável pela gerência comercial da Porto Seguro do Sul e Extremo Sul da Bahia, pego aqui de Itabuna até aí vocês, Porto Seguro. No ramo de seguro, eu já estou há 6 anos. Com a Porto Seguro, eu estou há 8 meses. E, assim, estamos juntos para apresentar hoje um dos nossos melhores produtos, que é o produto do condomínio. E vamos trazer para vocês dúvidas, informações e sanar aí todas as pendências, até de pensamentos, né? O que é que cobre, o que é que não cobre. E Carla vai estar nos auxiliando aí com a apresentação e passando isso para vocês. Contem com a gente, estou aqui à disposição, tá bom? Show de bola, Mi. Então, eu sou a Carla, eu sou especialista de ramos elementares na Porto Seguro. Então, aí está o seguro empresa, condomínio, residencial. Fico muito feliz dessa oportunidade, né? Zanella é o nosso parceirão aí da região. Eu fico muito feliz mesmo, porque assim, os seguros de condomínio, às vezes o foco fica muito em preço, né? E aí a gente está cada vez mais tentando tirar esse estigma de preço. Claro, o preço é importante para o condomínio, claro que é importante, mas um olhar, então só da gente estar tendo aqui esse bate-papo já é uma mudança de pensamento realmente, dizer assim, ó, vamos lá, o que é que precisa ter um seguro de condomínio? Eu não sei quanto tempo a gente teria, mas eu trouxe uma apresentação breve aqui, não sei se dá para a gente apresentar? Com certeza. A gente Show. menos 1 hora na nossa live, então sem problemas você apresentar, tá bom, Carla? Ah, perfeito, vamos lá. Acho que é bem bacana a gente tá, porque aí as dúvidas vão surgindo também, né? Então a ideia é que realmente seja um bate-papo. E aí também falando do mercado de seguros, eu tô há 10 anos no mercado de seguro, sempre trabalhei com seguro, até brinco que é a única coisa que eu sei fazer. E sou completamente apaixonada por essa área, e principalmente pela área dos seguros de condomínio. Às vezes a gente não tem nem ideia, né, da importância do seguro, então muitos condomínios às vezes fazem assim, mas eu preciso fazer porque é uma lei, porque é obrigatório, mas se a gente está protegendo realmente patrimônio, né? Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala do seguro condomínio. Como vocês bem sabem, o seguro do condomínio, ele é obrigatório. Então, a partir da concessão do habite-se, né, o condomínio, ele tem até 120 dias para contratar. E o síndico, ele é o responsável, né, por essa contratação do seguro. E aí, trazendo um panorama de mercado, esses dados são de 2019, a gente tinha aí ativo 278 mil condomínios, né, no Brasil, 34 mil falando de Nordeste, né, um panorama aí de mercado. Carla, qual é o diferencial da Porto Seguro, né? O que é que faz de diferente a Porto Seguro das demais companhias do mercado? A gente vende tranquilidade, credibilidade e segurança. Somos hoje a companhia mais flexível do mercado. Carla, quando você fala em flexibilidade, você quer falar o quê? Existem as condições gerais que regem, né, as companhias de seguro, mas a Porto, ela busca sempre flexibilidade. Então, vamos lá. Teve um dano elétrico no condomínio
E aí o condomínio dá um exemplo aqui mínimo, né? Só para a gente iniciar nosso bate-papo. E o condomínio não tem a nota fiscal dessa televisão. Algumas companhias, elas só pagam com nota fiscal. A Porto, ela flexibiliza. Então, ela entende que o cliente não vai ter uma nota fiscal de um equipamento, né? De algo que ele comprou alguns anos atrás. Então, a gente vai estar pagando ali ou com o manual, ou com o controle, com o cabo, tudo ajuda na hora de uma indenização na Porto. Então, a gente vende muito isso, né? A questão da flexibilidade na indenização. O que a gente pode fazer para pagar o mais próximo, né? Minimizar o prejuízo do cliente é o nosso objetivo enquanto companhia, né? Evita arrecadações inesperadas para cobrir despesas, né? Então, aí o condomínio evita aquele rateio, nossa, queimou, né, um sistema aí elétrico, enfim, vamos fazer um rateio, então o seguro, ele tá ali para cobrir, né, esses imprevistos ocorrem. Redução de possíveis acionamentos judiciais, tanto para o síndico quanto o condomínio, e aí eu vou entrar bem no detalhe assim dessa cobertura, que eu acho que é bem importante, a cobertura de responsabilidade civil. Então, é um seguro completo, né? Ele oferece coberturas para proteger o condomínio, o síndico, colaboradores, inclusive, além das facilidades e benefícios na contratação. Hoje, a aceitação da Porto para o seguro condomínio. Aí vamos para condomínios residenciais, comerciais, mistos, escritórios e consultórios, flat, apart, hotel e condomínios horizontais, residenciais horizontais. Hoje a gente aceita até 150 milhões, então normalmente a gente consegue atender aí uma boa fatia do mercado, né, nesse segmento. O seguro, ele tem a cobertura básica, né? Então, quando vem muito uma demanda para a gente do seguro do condomínio, às vezes a gente tem essa demanda, inclusive de corretor, de síndico, administradora, não. A gente quer a cobertura básica, acontece muito ainda. A cobertura básica, ela é o incêndio, a explosão, a fumaça. Se vocês forem verificar também no mercado, algumas companhias não cobrem a fumaça, e vocês sabem que o transtorno que uma fumaça pode causar, né? O que ela pode danificar. Então, a gente também cobre quedas de aeronave e danos estruturais em decorrência da queda de raio. Isso aqui quando vocês fecham o seguro condomínio na Porto, automaticamente você já tem essa cobertura. E aí, Carla, e as outras coberturas? São coberturas adicionais, tá, gente? E aí, trazendo um pouco das coberturas adicionais, a gente tem aí a cobertura de alagamento, chuveiros automáticos, danos elétricos. Danos elétricos, a gente vai cobrir aí a variação de energia, a queda de energia, né? Tudo que for um dano elétrico estaria coberto aqui. Qual é a cobertura que a gente mais vende, que a gente não pode deixar de falar? A responsabilidade civil do condomínio, né, primeiro. Então, o que cobre isso, Carla? Todos os danos materiais e corporais causados a terceiros no condomínio. Então, essa é uma das coberturas que mais geram dúvidas aí no dia a dia. Então, se, por exemplo, vamos lá que uma fachada do condomínio, da parte da estrutura, cai em cima de uma pessoa e aí causa um dano corporal, né? Estaria coberto dentro da responsabilidade civil do condomínio, tá? É tranquilo para vocês? Vocês têm alguma dúvida de RC? Porque eu sei que o que mais gera dúvida na contratação são essas coberturas de RC. Então, fiquem à vontade, tá? Se quiser, tiver algum questionamento para perguntar. Carla, e aí... Desculpa te cortar, eu acho importante você realmente frisar, isso é uma dúvida recorrente entre os condôminos, e junto a essa, eu gostaria que você falasse mais sobre essas responsabilidades, que realmente a gente, quando fala de seguro, a gente fica com essa dificuldade, junto aos condôminos e síndico, e também o principal é que a gente fala do seguro condominial e a confusão que eles fazem interna do seguro área comum, e aí é condomínio, né? Do seguro cobre unidade. E aí já é eu sei que vocês vão entrar nisso, mas assim, é bom a gente já começar a separar o que é responsabilidade do condomínio, o que é responsabilidade da unidade. Pronto. Se eu tô... Civil desculpa. Mesmo. Não, então assim, eu sempre
converso isso porque é muito comum também, até quando a gente está vendendo o seguro residencial, é uma objeção do seguro residencial. Ah, mas eu tenho um seguro do condomínio. Então, assim, o seguro do condomínio, a gente está falando em estrutura, né? A parte estrutural, as áreas comuns e os danos que o condomínio causar a terceiros, né? Então, se, por exemplo, um morador derruba alguma coisa pela sua fachada, pela sua janela e causa um acidente em um terceiro, por exemplo, vai ser o seguro residencial que vai dar cobertura, né? Quando a gente está falando aqui do RC condomínio, é tudo que for causado pelo condomínio a um terceiro, tá? Cada morador, por que cada morador tem que ter o seu seguro? Porque a gente está cobrindo também o conteúdo dele, né? Quando a gente está falando aí do seguro do condomínio, Deus livre, vamos pensar, teve um sinistro em vários apartamentos e foi PT dentro desses imóveis. Cada segurado, ele tem que ter o seu seguro residencial para a reconstrução desse bem. Quando a gente fala do seguro condomínio, em caso de um incêndio, a gente vai estar deixando o imóvel dele, a parte estrutural pronta. Mas o porcelanato que ele colocou, o rebaixamento de teto, tudo que ele fez de melhorias no apartamento dele, aí é o seguro residencial. Então, realmente, isso é muito cultural, das pessoas imaginarem que o seu seguro residencial, que o seguro do condomínio está cobrindo o seu conteúdo. Existe nos seguros até uma cobertura aqui, se vocês observarem, que é a subtração de bens dos condôminos. Mas isso é para subtração, e é um valor muito irrisório, porque essa verba, isso aí eu digo que, acredito que na maioria das seguradoras, essa verba ela é dividida pela quantidade de moradores. Então, se eu contratei aqui 100 mil reais, então, e tem 10 apartamentos, eu estou contratando 10 mil para cada apartamento. Então, normalmente não consegue atender aí a todos os condôminos. Então, é realmente cultural. A gente, quanto administradora, corretor de seguros e seguradora, precisamos cada vez mais, né, criar essa cultura em moradores de condomínio, de achar que realmente eu tenho um seguro do condomínio, eu estou ileso, né? E aí, falando também, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente tem descontos quando a gente cadastra um condomínio, mas aí no final eu já falo com vocês. Então, falando de cobertura, que a gente falou, é responsabilidade civil do condomínio. Então, é danos que o condomínio cause a terceiros. A gente tem também o responsabilidade civil empregador. Então, danos materiais e corporais causados aos funcionários do condomínio, né? Então, a gente está falando aí de despesas médicas, tudo que ocorrer com esses funcionários, inclusive no percurso, né? De ida e retorno ao trabalho, tá? Uma dúvida muito comum também em um pedido é sempre a responsabilidade civil guarda de veículos. Carla, tem cobertura para os carros dentro os carros no condomínio? Tem cobertura, desde que contratado, responsabilidade civil guarda de veículos. Então, a gente vai estar cobrindo aí o amassamento, o roubo, né? A colisão, a gente não cobre. Temos uma cobertura, que é a responsabilidade civil guarda de veículos ampla, porém, ela é com manobrista. Então, ela só dá cobertura para a colisão quando o manobrista ou funcionário do condomínio. E a gente sabe que nem sempre é a realidade, né, da maioria dos condomínios, mas caso esse condomínio tenha manobrista, a gente consegue atender aí a colisão. E o principal, e que a gente bate muito nessa tecla, responsabilidade civil síndico. O síndico vai lá, faz o seguro do condomínio, todo preocupado, e esquece de colocar a cobertura para ele, para o síndico. Então, assim, a responsabilidade civil síndico também é de suma importância. Quando a gente fala de responsabilidade civil, gente, são coberturas que têm um custo muito pequeno diante do benefício. E assim, em caso de um acionamento, o síndico normalmente também é acionado, né? Carla, me dê um exemplo aí que vai acionar um síndico. Vamos para esse exemplo aqui da fachada, que causou um dano material, né, ou corporal, em uma pessoa que estava passando. E aí, só que essa fachada já tinha sido sinalizada para o síndico. E ainda não ocorreu, né, não teve nenhuma medida, não foi feito esse... E aí, né, aconteceu essa falha aí, o síndico acabou
se passando e não fez esse serviço ainda, ou estava para fazer já estava agendado, o síndico também vai ser acionado, ele também foi alertado desse risco, né? Então, normalmente, o síndico também é acionado e essa cobertura é de suma importância. Aí a gente volta lá no início, quando eu falei para vocês da questão do preço, né? Então, o custo, claro que ele vai ser importante sempre, mas a gente não pode menosprezar cada cobertura que está aqui, verificar se atende à realidade do condomínio, né? Quando a gente fala de RC, portões e cancelas, por exemplo, não sei, aí vocês vão me dizer a realidade de vocês, e eu vou dizer a realidade um pouco aqui enquanto seguradora. Isso aqui, todo dia tem acionamento, RC, portões e cancelas. O portão fecha e faz o que no carro? Leva o carro. Acontece muito. E o RC, portões e cancelas, ele vai cobrir exatamente isso, né? Os danos que o portões e cancelas causar a terceiros. Eu não consigo trazer vídeos aqui, né? Não consegui trazer vídeo, eu não consigo colocar na apresentação pelo Zoom, mas a gente tem alguns sinistros portos de condomínio e um deles é com portão. O portão não estava funcionando, e aí um funcionário, aí seria a responsabilidade civil empregador, o funcionário foi fechar, uma funcionária, na verdade, foi tentar abrir o portão e fechar. Ela abriu, o carro passou, quando ela foi fechar, o portão super pesado caiu na funcionária de um condomínio. E aí foi acionado a responsabilidade civil empregador. E inúmeros casos, inúmeros vídeos a gente tem também de danos causados aos veículos, né? Então, RC, portões e cancelas. Eu sei que o corretor, Zanella, tem muito esse cuidado, né? De estar ali, de estar colocando cobertura, mas que vocês também sempre estejam atentos, porque às vezes a gente recebe a demanda, não, o condomínio pediu para tirar essa cobertura, e de repente é uma cobertura importante, a gente quer baratear, mas aí acaba que tirou uma cobertura que é de suma importância, né? Bem comum. Uma outra cobertura que é polêmica é o vazamento de tanques e tubulações. Não sei se vocês também têm... É uma realidade também aí da administradora, a questão de vazamento de tanques e tubulações, mas é uma realidade Porto Seguro de ter muito acionamento. Então, aqui, rompeu uma tubulação, perguntas básicas. Carla, rompeu uma tubulação e aí a água foi e caiu no elevador, causou um prejuízo no elevador. Está coberto no seguro na Porto? Sim. Gente, todo sinistro, ele é passível de análise, tá? Então, se vocês me perguntarem, Carla, caiu uma água no elevador e danificou, tem cobertura? Pode ser que sim, pode ser que não. Essa água veio da onde? Foi de um rompimento de tubulação? Esse rompimento de tubulação ocorreu por quê? Foi falta de manutenção? Então, a seguradora, ela vai estar sempre apurando. A gente não quer ter o estigma que o seguro não quer pagar. Esse não é o estigma que a Porto quer ter. Hoje, se vocês forem pesquisar na internet, enfim, a Porto é a companhia que mais paga e ainda faz propaganda dos sinistros. Como eu falei para vocês, olha, eu tenho vários vídeos, a gente faz propaganda mesmo do sinistro, porque a gente quer que o cliente tenha uma excelente experiência com a gente, né? Então, a gente vende o sinistro mesmo, mas deixando os clientes cientes que todo sinistro ele é passível de análise. O que a gente pode é flexibilizar, né? Mas ele vai ser feito uma análise. Então, por exemplo, essa água veio de uma tubulação que há muito tempo não tem nenhuma manutenção, ou que já estava ali naquele cenário que ia acontecer um acidente, ocorreu, é passível de análise. Essa água que caiu no elevador, ela veio da residência do segurado. E aí entra novamente o seguro residencial com o RC do nosso cliente, né? Ou do nosso condômino. Então, muitos condomínios, muitas administradoras fazem muito essa divulgação junto com o corretor do seguro residencial, porque a cobertura vai estar completa realmente a partir do momento que todos os condôminos têm o seu seguro residencial, porque aí a gente sabe que até entre vizinhos, né, vai estar ali com cobertura, tá tudo certo. E quando for do condomínio também, porque eu falei entre vizinhos. Vamos pensar aí que teve um vazamento de uma tubulação do andar de cima, tá? Em um apartamento, e veio para a residência do morador de baixo.
e aí o RC também cobriria, né, os danos ao terceiro. Então, é realmente a gente está trazendo, está apresentando, mas eu sei da dificuldade também, enquanto administradora, enquanto corretor, da gente estar criando essa cultura, né? Gente, de cobertura, eu falei assim das mais polêmicas, porque a gente poderia ficar aqui o dia todo falando de cobertura. Desmoronamento, são coberturas que podem, né, que podem ser acionadas. Quando a gente fala de desmoronamento aqui, a gente cobre, inclusive, muros, né? E aí, voltamos para aquela mesma regra de manutenção, tá? Eu acho que alguém abriu o microfone aí, né? Não sei se foi... Não, fui eu que... Na verdade, você está sendo super clara. Eu acho que todas as dúvidas que a gente tinha aqui em pauta, você está esclarecendo muito bem. Que bom. É porque, na verdade, o que mais gera polêmica realmente, eu já sei que é o RC, é a questão do vazamento, o RC portões, né, que são coisas aí de dia a dia, e danos elétricos. A gente recebe muitas perguntas assim, cobre determinada coisa, cobre no vazamento de tanques, então assim, o sinistro, ele é passível mesmo de análise, né? Mas eu acredito que o grande objetivo da gente aqui, nesse bate-papo com vocês, é tirar esse estigma que seguradora não quer pagar, né? A Porto, ela quer pagar sim. E aí, voltando, né, só finalizando a questão de cobertura, ficar sempre atentos, por exemplo, quebra de vidros. Tem condomínio que tem muitos vidros ali nas áreas comuns, né? Então, estar colocando uma verba maior. E um diferencial da Porto também, danos ao jardim. Então, tem jardins de condomínio que são caríssimos, né? Falando aí, você sabe até de uma realidade melhor que a minha, mas eu fiquei até assustada quando eu comecei a fazer esses orçamentos de condomínio, que tem plantas que giram em torno de 20 mil reais, eu não sabia. Então, danos ao jardim, a gente se preocupa realmente, né, desde do incêndio ao detalhe do jardim, aos seguros de vida dos funcionários, às despesas do médico hospitalar, se acontecer alguma coisa com o funcionário do condomínio. E aqui também eu vejo que às vezes a gente não se atenta tanto, o condomínio acaba tendo algumas despesas aí durante o ano e tem o seguro e pode estar utilizando, tá? Então, aqui é assistência 24 horas do seguro condomínio. A gente tem o plano básico gratuito, então fechou com a Porto Seguro, o seguro do condomínio, automaticamente tem essas utilizações: reparo hidráulico, reparo elétrico, desentupimento, chaveiro para as áreas comuns, cobertura provisória de telhados, aqui em caso de sinistro, cobertura provisória de portas e janelas, limpeza em caso de sinistro. Então, com certeza, um condomínio durante o ano precisou de um reparo hidráulico, ou de um reparo elétrico, ou de um desentupimento. E aí acaba, às vezes, né, retirando da verba do condomínio, sendo que o seguro também já tem. Então, isso também é uma dica para vocês observarem na hora do fechamento. A Porto Seguro, ela tem a melhor assistência do mercado, então não tem vou dizer assim, nossa, é uma das melhores, não. A nossa é realmente a melhor companhia do mercado em assistência 24 horas. Trabalhamos com prestador próprio, então, assim, antes de estar com o prestador da Porto Seguro, ele tá lá com a farda, crachá Porto, ele passa por uma série de treinamentos. A gente tem toda uma estrutura, a gente montou uma estrutura de um condomínio na matriz da Porto. E antes, ele é um ótimo encanador, ele é um ótimo eletricista. Mas como será esse eletricista dentro de uma instalação de um cliente Porto, né? Como ele deve se comportar, como deve ser realizado o trabalho, quais cuidados básicos ele tem que ter. Então, a gente dá todas as diretrizes da Porto Seguro, todo o cuidado para que esse profissional esteja, né, apto para estar fazendo esse serviço. E aí, nossa assistência 24 horas, dividimos em 3 planos. Plano básico gratuito, que são esses que eu falei para vocês. Temos o plano padrão, e aí a gente já inclui aí vigia, reparo em central de telefonia, reparo em antena coletiva, reparo em bomba d'água, também é um diferencial. E temos o plano completo.
Quanto mais, então aqui esse aqui é gratuito, e aí o plano padrão ele já tem um valor, não é um valor fixo, vai depender muito aí do perfil, do CNPJ do condomínio, e o plano completo. Então, sempre se atentem também na hora do fechamento, né, a essa questão de assistência, que é um mega diferencial. Eu coloquei aqui para vocês até uma simulação, né, dos serviços utilizados durante o condomínio aí em um ano, né. Quem tem o seguro e utiliza os serviços não paga esse valor, o preço fica muito mais acessível. Então, vamos supor que o condomínio precisou ali de um reparo hidráulico rápido, precisou de um reparo elétrico, de um desentupimento, ele gastou aí R$400 no ano. Pensando aqui por baixo, né? Que às vezes o condomínio acaba utilizando mais serviços ainda. Então, esse valor também a gente pode calcular lá a questão do custo-benefício, né? Que a companhia tá ofertando. É tranquilo para vocês a questão de assistência? Em relação à assistência, sim. Show. Carla, só para entender qual é a sua dúvida. Oi, desculpa? Em relação à assistência, você diz como? Não, se vocês entenderam o nosso pacote de assistência que eu mostrei aqui, a questão do plano básico, do que cobre, do funcionário porto, do prestador, se ficou claro, se ficou alguma dúvida assim, em relação à assistência 24 horas, né, que pode ser utilizado no seguro. Ah, ótimo, ficou super claro, sim. Show de bola. Cara, aqui. E aí a gente sempre coloca os descontos por agrupamento de cobertura. A Porto tem um diferencial. A gente vende muito, a gente faz uma venda muito consultiva mesmo. A gente sabe que o preço é um fator importante para administradoras, para os condomínios e síndicos, a gente sabe disso, a gente não isenta. Mas a gente sabe também da importância de coberturas, né, de fazer o seguro cada vez mais completo, e aí a gente dá um desconto por agrupamento de coberturas. Então, quando o condomínio contrata 8 coberturas com a Porto, automaticamente a gente dá 10% de desconto, porque é interessante para a gente também que o condomínio faça o seguro completo. É muito triste, de verdade, quando a gente fecha um seguro de um condomínio, empresa, e aí a gente recebe uma abertura de sinistro e a gente não tem a cobertura contratada, né? Então, vazamento de tanques, tudo que a gente falou, assim, RC portões, o RC do síndico, são coberturas que tem que estar no seguro, né? Porque é do dia a dia, são coberturas muito utilizadas e a gente não pode estar deixando de ofertar. Então, o preço é diferenciado para o edifício sem elevador, a gente tem um custo melhor, né? Então, assistência 24 horas para os serviços emergenciais, possibilidade de contratação pelo valor de novo. Carlos, o que é isso? Vamos para o exemplo de um dano elétrico, né? Então, teve um dano elétrico no equipamento de som do condomínio. Toda a restituição do bem, toda vez que abre um sinistro que gera uma restituição do bem, existe uma depreciação conforme condições gerais. Isso vai variar de seguradora para seguradora. Tem seguradora, que se o bem tiver 1 ano de uso, eu vou depreciar aqui 10%. A outra vai depreciar 20%, enfim. Cada seguradora tem a sua particularidade. E aí a Porto dá a opção de contratar o valor de novo. Então, aí o condomínio fala assim, olha, eu quero pagar um pouquinho a mais agora. Quanto é o valor de novo? R$500 de diferença. Um exemplo aqui. Eu prefiro pagar R$500 de diferença, porém, se tiver alguma restituição de bem, não vai ser aplicado a depreciação. A gente vai pagar pelo valor de novo, tá? Então, é uma possibilidade também de contratação e uma dica também, né? Então, de repente, vale a pena vocês estarem contratando o valor de novo, porque não vai ser aplicado nenhum tipo de depreciação na hora de uma restituição. Garantia para estrutura das unidades autônomas. Então, aí, como eu falei para vocês, a questão da subtração de bens, né? Mas o ideal é que cada morador tenha, porque nem sempre a verba vai conseguir aí atingir todos os moradores da melhor forma. Dividimos em até 6 vezes sem juros, podemos também colocar a primeira parcela para 30 dias. Temos alguns benefícios aí, né, para facilitar para vocês.
E aqui é só uma dica, acabou que eu não tirei o restante, mas só uma dica também. O residencial para as unidades autônomas, através do cadastro do questionário Porto, que a gente chama aqui de RPC, a gente oferece 15% de desconto. Carla, como funciona isso, tá? A gente cadastramos o condomínio pelo CNPJ, automaticamente, toda vez que um morador fazer um seguro com a Porto Seguro, a gente consegue 15% de desconto na tarifa para esse morador. Então, aí também é um diferencial, é um tipo de venda que a gente pode estar fazendo para estar com esse seguro ainda mais completo. Dicas também, riscos de engenharia, né? Então, de repente, tem um morador que está fazendo uma reforma, vamos ver se ele não faz o risco de engenharia, é um seguro às vezes R$300, R$400 para uma obra, que vai também estar garantindo aí a segurança dos outros moradores, né? Então, só são algumas dicas. Esse questionário de RPC, a gente tem muito sucesso, muitos condomínios se apropriaram, gostaram dessa oferta, e a gente conseguiu vender muito, e é muito nesse sentido, né? Vender a segurança para o condomínio, porque a gente faz o seguro do condomínio, mas para que ele esteja realmente completo, com total segurança, a gente precisa que cada morador tenha o seu, né? E aqui eu abro para dúvidas referente ao produto Porto, ao seguro condomínio, eu fico à disposição de vocês. Ótimo. Raquel, posso começar? Pode sim, Matheus. Bom, então, o principal que eu acho até para os síndicos presentes é entender que eles têm condição de ter uma segurança maior dentro do condomínio. E aí eu vou pedir uma ajuda para a Carla e para a Milene, vou falar um pouco da realidade nossa e como que a gente pode tocar no coração desses síndicos, né? Porque o síndico aqui na região, muitas das vezes, ele não tem este interesse, tá? Alguns condomínios a gente só fecha simplesmente porque a gente fala que está em lei, então é simples assim. Ah, está em lei, então põe. A gente tem a parceria do Zanella e é ele que faz essas cotações e que traz isso para a gente. Alguns condomínios a gente opta, e aí, claro, alinhado com o condomínio, da autorização servir administradora, porque se eu levar para o condomínio uma análise de cotação ou de seguro, é capaz de nem passar, e aí vai pensar que tem que passar em assembleia e tudo mais. Então, isso já é uma primeira coisa que vocês podem desmistificar, né? Essa garantia que somente o síndico basta. Então, como que a gente pode alcançar esses síndicos no seguinte sentido? O síndico ele vai me cobrar. Primeiro, só vai fazer o que é legal. Porque é legal, quer dizer. Segundo, é o menor preço. E não interessa, naquele momento, para o síndico, é muito difícil isso. Por isso que eu queria conversar com você sobre isso. Ele só quer fazer porque é legal. Então, é no menor preço, no maior prazo e com a maior cobertura possível. É um mar de rosas, né? E aí eu peço que os síndicos presentes me ajudem também com as dúvidas deles. A gente pode alcançar estes síndicos. Tem todas essas coberturas, ok. Mas ninguém tem seguro. Né? Mas quando precisa de usado, por que eu não fiz o seguro? Como que a gente pode mexer isso e como que vocês usam de estratégia também para tocar esses síndicos presentes aqui, para tentar falar, olha, precisa do seguro, não só porque é legal, mas porque precisa do seguro. Matheus, sua fala é muito pertinente, né? E tem alguns até comerciais da Porto que falam assim, nossa, seguro de condomínio é muito difícil, né? Exatamente por conta dessa cultura. Você já deu o primeiro passo, né? A gente está aqui com espaço falando com alguns síndicos e isso é muito bom. A Porto, a gente está sempre aí tentando fazer esse trabalho, a gente está às vezes em reunião de condomínio também, e agora a reunião de condomínio online, a gente também se coloca à disposição, então, de repente, também está falando com esses moradores, fiquem à vontade, Zanella é o nosso parceiro, então, o que vocês precisarem desse apoio, realmente é cultural, mas, assim, a gente precisa entender a importância das coberturas. Eu costumo dizer que muitos só aprendem na dor, né?
E assim, a gente vê muito. É porque às vezes parece conversa meio que de vendedor, né? E por isso que eu queria trazer esses vídeos para vocês, mas depois eu vou ver se eu consigo autorização para a gente estar compartilhando de coisas que acontecem de dia a dia. Então, assim, gente, todos os dias tem um condomínio que tem um carro que está lá no portão, amassado. Se me permite, Carla, eu gostaria até de ter acesso a alguns vídeos, se você quiser, porque às vezes a gente brinca aqui na administradora que a gente gostaria de ver alguns sinistros até para dar de exemplo, né? Então, olha, síndico, isso já aconteceu, né? É bom você fazer o seguro, porque isso já aconteceu. A gente tem alguns casos que foi acionado o seguro, a gente usa eles como exemplo, mas é bom passar para o síndico que as coisas acontecem realmente, né? É um portão que fecha em cima do carro, é uma fachada que ela não está com manutenção em dia e cai ali uma pastilha, alguma coisa em cima de alguém, né? A própria piscina, que a gente tem muito aqui na região, pode cortar alguém, pode ter algum acidente ali de responsabilidade do condomínio e do síndico. Então, não só no incêndio, né? Porque quando a gente fala, o que o condomínio cobre? Só incêndio e vendaval? Isso não acontece toda hora. Exato. Então, a gente trazer isso como exemplo. Acontece. Realmente, compartilhando aqui com você, Matheus, no condomínio que eu moro... Eu só vou sair aqui um pouco da câmera, porque ficou noite, né? E eu não me atentei a isso, só um momento. Compartilhando com vocês um exemplo real, no condomínio que eu moro aqui em Tabuna, o portão maior principal, né? Acesso aos carros, ele fica em uma ladeira. Pense na situação. O condomínio é ladeira para sair e ladeira para entrar. E a base aí de mais ou menos 1 mês e meio aconteceu isso. O portão fechou com o carro ali. Então, assim, eu moro no primeiro andar e fico de frente para isso. E eu vi, e mesmo trabalhando no ramo, verificando, resolvendo o sinistro junto à companhia, junto à Carla, e a gente fala assim, meu Deus, eu tô vendo, eu tô vivenciando, então dói na pele isso, entendeu? De fato, acontece, não é balela, não é conversa de vendedor, não é o que a gente só vê no jornal, não é isso? E você, parabéns, como pessoal da administradora, em parceria com o Zanella, em tentar conscientizar o condomínio, o síndico, e ele entender que ele não tem que fazer por obrigatoriedade, porque está na lei. Faz aí, Matheus, porque está na lei, eu tenho que pagar, é minha obrigação, não. Faz aí, Matheus, porque ele é um bem meu, é um bem de fulano, é um bem de várias pessoas, né? É um conjunto habitacional onde todo mundo está ali por um bem comum, que é residir bem, ter segurança, ter confiança onde mora. E na eventual necessidade, que a gente sabe o que acontece, está amparado. Não adianta fazer o seguro capenga, sem cobertura, e ficar na mão, porque depois sobra diretamente para o síndico. Para o síndico, exatamente. Sobra para ele, não vai sobrar para Matheus, não vai sobrar para Zanella, não vai sobrar para Milena nem para Carla. De imediato, a responsabilidade vem para quem? Para o síndico. Poxa, síndico Raul, exemplo. O seguro não cobre por quê? Por qual motivo? Porque o síndico, naquele dia, ele procurou preço, ele não procurou qualidade. Então, é muito legal a gente conscientizar isso aí, frisar mesmo, porque acontece com todo mundo, em todos os síndicos, todos os condomínios. Muito pertinente a sua fala. Eu estava negociando o condomínio, foi na semana passada, aqui em Salvador, eu fico em Salvador, gente, e aí o síndico queria diminuir os valores e tal, e ele falou, tire a cobertura, o RC síndico não precisa. Eu falei, cara, não vou tirar. Porque assim, você está tirando a sua cobertura, a primeira coisa que o morador vai fazer é dizer, foi o síndico. Então, assim, o primeiro passo, Matheus, e aí eu acho que Milena foi no ponto-chave da sua pergunta, é o síndico entender que a responsabilidade dele, que então se ele tirou uma cobertura, ou se diminuiu, ou se não apresentou para o morador todas as possibilidades de cobertura, no final das contas a responsabilidade é do síndico. Então, pode até fechar um seguro mais barato, mas assim, vamos apresentar aos moradores, vamos apresentar a quem decide, às vezes são valores tão simples, eu vou dizer assim, dá uma realidade quanto seguradora, tá, gente? Até me desculpem, assim, mas, por exemplo, às vezes a gente pega um cálculo que tá R$200, R$100, menor e diz assim, poxa, eu vou fechar na outra companhia por conta disso, ou então tira uma outra cobertura. E assim, a gente está falando de 100, R$200, mas quando a gente também muda de seguradora, e aí também vendendo o meu peixe, sabendo que eu estou vendendo para vocês,
a gente também não pode, às vezes, comparar o preço da Porto com uma determinada seguradora que não tem uma assistência própria, que não vai ter a melhor resposta aí para vocês em sinistro, que não vai indenizar tão próximo do que da expectativa de vocês. E então é realmente ver o diferencial, procurar uma companhia referência. E falando de Porto Seguro mais uma vez, Zanella como um parceiro da gente, somos uma companhia muito próxima, tanto que a gente está à disposição o tempo todo do corretor, à disposição de repente para uma reunião de condomínio, a gente está próximo mesmo, porque a gente sabe que na hora de indenizar, a gente vai dar o melhor atendimento para o nosso cliente também, né? Então, ter essa concepção da gente estar fechando cada vez mais o melhor produto para atender uma necessidade. E eu sempre digo que aquele síndico, aquela administradora que está fechando ali um condomínio que não tem todas as coberturas é porque nunca precisou. Porque só quem precisou, e aí a gente tem várias realidades, sabe da importância de um seguro, né? Sabe o que é morador ali no pé, para indenizar, enfim. E aí, voltando à questão de responsabilidade civil, hoje cada vez mais as pessoas sabem os seus direitos, né? Tudo hoje é ação judicial. E qual é o grande diferencial da Porto? Eu não espero uma ação judicial para pagar esse morador. Se a Porto, ela entender que foi de responsabilidade do condomínio, ela pode sim resolver de forma administrativa, enquanto algumas companhias vão esperar aí o juiz dar lá a ação transitada e julgada. Então, realmente são diferenciais, e aí os síndicos também contem com todo o nosso apoio nessa questão de cultura. Fico também assim, à disposição a questão do questionário de RPC, se tiver uma reunião de condomínio, a gente está cadastrando aí o condomínio para dar desconto para esses clientes, fazer uma ação diferenciada. Tá, ok. Vamos aproveitando na Porto Seguro, como que funciona junto à Porto Seguro empresa? O condomínio precisa, primeiro, CNPJ? Acredito que sim, né? O primeiro passo é isso. Não existe seguro sem o CNPJ, porque não vai ser quem vai ser o titular da apólice. Sim. E a questão do extintor de incêndio? Faz diferença? Não faz diferença? É importante ter? Não é? Faz diferença na hora do sinistro? Faz diferença na hora da contratação? É obrigatório ter o extintor para a contratação? Como que funcionam essas regras para se contratar? Pronto, aí toda essa parte de segurança, extintor de incêndio, tudo isso ajuda, até inclusive na hora da tarifação, né? Então, é feita uma inspeção, e nessa inspeção, o que eu acho bem bacana da Porto é que no momento da inspeção, a gente dá todas as recomendações para o cliente. Então, às vezes, o condomínio, ele nem sabia que ele tinha que ter um extintor em determinado lugar. A Porto vai lá e diz assim, olha, eu vou aceitar, mas com essa recomendação, coloca o extintor aqui em tal local. Então, assim, a inspeção é bem bacana também, porque aí, a partir desse momento, a Porto começa a entender o risco. E referente ao CNPJ, fazemos no CPF, mas quando já deu entrada na receita, no CNPJ. E aí a gente pode sim fazer no CPF do síndico, enfim, quando já deu entrada. Fora isso, Carla, não tem síndico, ainda só terminou a obra, a gente pode quadrar ali o prédio dentro do produto empresa, mas aí seria um outro seguro, tá? Mas já deu entrada na Receita Federal, a gente consegue fazer no CPF do síndico. Mas essa questão aí de extintor, né, de toda essa parte de segurança, tudo isso ajuda tanto na tarifação e na aceitação do risco na companhia. Perfeito. Perfeito. Carla, eu acredito que você foi bem clara com as suas especificações. A gente avalia que realmente o seguro é uma garantia, né, para o síndico, uma garantia para os moradores, e tendo um condomínio respaldado, eu acredito que a forma de contratação também é uma forma mais tranquila, né? Até mesmo com essa questão do extintor, se já está tudo sob controle, a pessoa consegue, né, ter um valor abatido. Então, a gente vê que realmente é muito importante, né, essa contratação para o condomínio e também para os moradores. Você... Isso. Pode falar. Pode falar.
Não, eu ia falar isso em relação também até o questionário que a Porto Seguro faz na hora da contratação. Tem síndico que fala assim, nossa, a Porto pergunta muita coisa. A gente realmente vai no detalhe, né? Então, quantos elevadores tem? Qual a metragem do condomínio? Porque a gente quer entender o risco para tarifar da melhor forma, né? Então, se ele tem um circuito, né, circuito de segurança, a gente já dá um desconto por isso. Carla, eu tenho um porteiro eletrônico, já tenho desconto por isso. Então, tudo isso já ajuda na tarifação. Ótimo. Isso é importante até a gente saber que a gente tem que informar para as seguradoras estes equipamentos que o condomínio possui, né? Então, isso é importante tanto para a seguradora, ou mesmo para o Zanella, que é quem nos auxilia nessa situação. E a gente também pode estar muito no automático. E é importante a gente saber que a gente pode entregar um pouco mais para o condomínio, oferecendo e informando essa parte de segurança que o condomínio tem, desde o extintor até uma segurança eletrônica, ou acredito que se num determinado momento não tem um porteiro, ou passa a ter um porteiro 24 horas, não sei se isso faz alguma diferença, quantidade de funcionários, eu acredito que sim. Bom, mas então é importante a gente destacar que o condomínio ele precisa do seguro por lei, isso é um ponto, mas que o condomínio também precisa de um seguro por segurança do bem coletivo, né? Então a gente trata aquilo como um bem, pode valorizar um imóvel, você pensa numa região como a nossa, né, onde existe essa valorização do imóvel, e talvez correr um certo risco não é interessante. Os síndicos eles têm que ter a consciência que, mais do que legal, eles podem fazer isso é um ato e uma obrigação do síndico. Então, aos síndicos presentes e os que vão ver esse vídeo depois, sintam-se confortáveis e garantidos que vocês têm total autonomia para garantir o bem do próximo e trazer essa segurança. Então, não se preocupem em marcar uma assembleia, a gente enfrenta algumas vezes. Eu tenho que perguntar para quem? Eu vou perguntar num grupo de WhatsApp. Nada disso. Como a gente estava falando, está escrito assim na lei, é exclusiva do síndico, ou seja, ele sozinho toma essa decisão da contratação do seguro. Isso não faz parte de nenhum debate. E tá trazendo verdade, né, Matheus, para o síndico? Desculpa, Raquel. Acho que o sinal ruim. Traz uma tranquilidade para o síndico, né? Ele está assegurado de que ele pode contar com a Porto Seguro. Isso. Tirar o foco, né? Eu tiro o foco do preço, o seguro ele passa de ser, deixa de ser uma despesa do condomínio. Eu acho que é muito essa mudança de chave. Tirar o seguro de despesa do condomínio e passar a ser investimento do condomínio. E a partir do momento que a gente muda essa chave, a gente faz realmente uma pólice mais completa para atender todas as necessidades, né? Exato. Aos síndicos aqui, a gente utiliza a rúbrica seguro, e aí eu já estou entrando um pouquinho, talvez, na parte de prestação de contas, é só para exemplificar. A gente usa a rúbrica seguro, síndicos, e vocês podem ver isso nas suas prestações de contas, nas despesas mensais. O seguro é tão importante quanto pagar a energia, é tão importante quanto pagar a Embasa, no caso a água, né? É tão importante quanto pagar o telefone ou a internet do condomínio. Por isso, a rúbrica que utilizamos seguro, ela está hoje dentro das despesas mensais do condomínio. Ou seja, o condomínio não vive sem água, não vive sem energia e não pode viver sem seguro, ou não deveria viver sem seguro, né? Então, ele não entra em outras despesas, porque a gente também entende que não só a parte obrigatória, mas também a parte de segurança do condomínio. É inadmissível não ter um seguro, né? Mesmo que a gente não queira, o síndico pode não querer, mas ele tem que pensar que ele é síndico primeiro, né? Ele optou por ser síndico, porque ninguém é síndico obrigado. Então, se ele optou por ser síndico, deve pensar um pouco mais na coletividade do que eu não concordo com o seguro. E aí começa a ficar um pouco mais complicado. Isso. E pensar também, Matheus, assim, como se fosse o seguro do meu imóvel, tá?
Então, eu estou fechando o seguro do meu imóvel. Como eu queria o seguro do meu imóvel, né? Então, se é o condomínio que eu administro, eu quero o melhor para o condomínio que eu administro. Porque quanto mais eu faço um seguro melhor, menor a minha dor de cabeça. É basicamente isso, né? Então, é realmente, se eu tenho a possibilidade dessa cobertura, por que eu vou economizar R$ 200 aqui agora? Divide aí em um ano, quanto é que vai sair? Se eu vou economizar por causa de uma determinada cobertura, que se precisar, eu vou ter uma dor de cabeça com o morador muito maior. Então, é muito nesse sentido, né? Exatamente. É aquela verdadeira relação do custo-benefício, né? Porque, assim, se Exato. você for reparar em questão ao seguro, automaticamente na nossa mente vem o automóvel. Você quer o melhor seguro para o seu automóvel. Por que não o síndico querer o melhor seguro para o condomínio em que ele é ali o profissional de frente, né, de cara? Então, assim, ele vai encontrar inúmeras cotações, inúmeras companhias, congêneres, com preços menores. Mas é muito melhor ele dormir tranquilo, sabendo que se acontecer qualquer coisa, ele vai estar amparado, vai estar sendo beneficiado, porque o seguro em si, ele é um ato de boa-fé. Então, por isso, o questionário da Porto Seguro, ele é tão completo. Ele te pergunta, ele quer chegar junto com você, ele não quer adivinhar para na hora da necessidade, você não passou essa informação, entendeu? Então, assim, a gente procura ser o mais assertivo possível. Então, é essa relação. Se o seguro do carro é o melhor, por que não o do condomínio também ser? Né? Dorme tranquilo, a consciência está limpa. Eu fiz o meu melhor enquanto síndico desse condomínio. É bem mais fácil assim. Exato. Exatamente, eu concordo. Deixo para os síndicos também que a seguradora não vende seguro, né? Apesar que o segurador está me empurrando. Não, a seguradora está garantida. A administradora, desculpa. A administradora não vende seguro. Ela está justamente sendo este elo garantindo para o condomínio em administração que ele precisa do seguro. Porque pode existir também essa dúvida que nós, administradora, queremos empurrar alguma coisa. Não é. É porque vocês precisam, é porque o condomínio precisa e porque também é um bem de vocês que a gente está garantindo a administração. Né? Isso, porque faz parte, né, dessa administração, né? De vocês estarem mostrando a importância, os diferenciais. Claro. Como a Milena falou aí, a oferta do mercado de condomínio, vocês vão ter várias ofertas, vocês vão ter, às vezes, um seguro aí de R$ 1.000 e outro de 500 e vocês não vão entender. E aí, quando vocês vão olhar lá as letrinhas, é um diferencial, né? É uma franquia, porque o seguro do condomínio tem franquia, então a gente pega muito isso, mas o da Porto ficou mais caro. Quando a gente vai ver lá, a gente está com a franquia de 10% do prejuízo e o mercado está com a franquia bem maior e aí o seguro fica menor. Enfim, então são muitos detalhes. E aí, voltando, condomínio, a gente tem que tirar esse estigma de preço, claro, dentro da realidade, a gente vai estar ali vendo o preço para o condomínio, mas realmente vendo onde que eu estou fechando o meu seguro. Eu vou dar um exemplo para vocês bem rápido aqui, que eu sei que a gente está finalizando. Tem um corretor que ele não fecha o seguro do condomínio que ele mora. E aí eu disse assim, sabe o que é? Por que você não fecha o seguro? Ele que nada, é dor de cabeça, não sei o quê. E ele disse, Carla, eu já tive problemas. Eu disse, porque você não fechou na seguradora certa. E é basicamente isso mesmo, né? O seguro, ele pode se tornar uma dor de cabeça terrível, se você não fechar no lugar certo, não fechar com as coberturas corretas. Zanella é parceiro Porto, tem condições diferenciadas no condomínio com a Porto. Então, assim, aos síndicos também, já estou falando aqui, viu, Zanella, por você, mas eu sei que Zanella realmente briga com a gente, olha, ajusta aí, porque eu quero fechar com a Porto Seguro, porque eu sei que não vou ter dor de cabeça até enquanto corretor. Então, é uma realidade. Então, também a gente vai estar sempre ajustando, mas é como eu disse, a gente nem sempre vai chegar no preço de algumas congêneres, porque a gente entrega mais. Então, a gente não tem como chegar em determinados preços se a gente está entregando um produto melhor, né? Ótimo. Tá ótimo. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida também, para mim ficou bastante claro. Você foi bem, eu tinha uma pauta aqui com várias perguntas, mas você respondeu todas. Que bom. Foi bem informativo isso mesmo. A gente realmente o seguro é uma coisa muito importante e que apesar da Azul não é nós que fazemos esse serviço, a gente sabe também o quanto a gente tem dificuldades, né?
em tantos condomínios que a gente administra, a gente vê as dificuldades do dia a dia e o quanto a Porto consegue suprir todas essas necessidades. Que bom. Alguma dúvida, né? Eu tô, assim, foi bem claro para mim. O mesmo Zanella gostaria de falar? Acho que ele está tentando ligar o áudio. Isso. Oi. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. De tudo isso, né, que a gente está vendo e já trabalhando há 23 anos como corretor de seguros, a gente se depara aí em algumas circunstâncias. Em primeiro lugar, conscientizar o síndico do condomínio, tá, de que ser síndico não é uma regalia, não é um privilégio e status, certo? Ser síndico é assumir a responsabilidade. O síndico ele é responsável por todo o patrimônio de todos os condôminos. Ele responde civil e penalmente, inclusive, pela ação e omissão. Tá? Então, quando a pessoa, na função de síndico, ele está fazendo alguma coisa, ele tem que lembrar que ele está falando em nome de todo mundo e respondendo também por todo mundo e por ele mesmo. Então, muitas vezes, não, ninguém quer, então você, sem conseguir avaliar o tamanho da responsabilidade que tem, não é para assustar, tá certo? E nesses aspectos, acredito até que seria interessante, é que todo condômino fosse síndico uma vez na vida. Aí ele é realmente o que quer, lidar com as diferenças de todo mundo e tem que conciliar essas diferenças em prol do objetivo, do bem comum, que é o condomínio, né? Então, quero dizer que eu estou aqui à disposição, eu procuro sempre, quando me é solicitadas as cotações de condomínio, eu mando no mínimo 3 cotações de 3 seguradoras, tá certo? Com as mesmas coberturas, com as mesmas garantias. Eu procuro fornecer as garantias dadas as características peculiares de Porto Seguro, aquelas que, em princípio, em 98%, 99% das circunstâncias cobrem o risco do condomínio. Obviamente que a gente se depara, né, algumas vezes aí, não, mas o condomínio está sem caixa, vai ter que fazer uma chamada a essa, tudo mais. Os condôminos também têm que ter a noção de que eles estão garantindo o patrimônio deles. Eles não estão fazendo um seguro, estão dando dinheiro para o condomínio, não. Eles estão fazendo o seguro da unidade residencial deles. E lembrando que, caso haja algum dano, algum acidente, alguma responsabilidade dentro do condomínio e que não exista seguro contratado, não tenha sido feito nada a respeito, todo o prejuízo é rateado entre os condôminos. Então, o condomínio, ao decidir economizar R$500 num seguro por ano, pode ser que o condomínio tenha que pagar 5 mil para cada proprietário para fazer uma indenização. Então, essa conscientização aí, em muitas cidades, em muitos lugares, principalmente nos centros mais maiores, né, existe o síndico profissional, ou seja, uma empresa, como nós temos a Azul aqui em Porto Seguro e outras também que trabalham, tá? Em que eles assumem esse encargo, tá? E eles têm a responsabilidade legal de responder por erros e omissões que eles têm. Tanto que até para o síndico, até para as administradoras de condomínio, para os síndicos profissionais, existe o seguro de responsabilidade civil do síndico, né? Ou de administradora de condomínio. Então, nesse aspecto, eu trabalho com a Porto Seguro, eu sou segurador, sou parceiro, gosto da Porto Seguro, tanto que foi um canal que a gente acessou quando o Bruno me pediu. Digo, deixa eu falar, eu tenho um pessoal ali indicado para falar do produto condomínio e, obviamente, também que vai falar da seguradora que eles representam, né? Mas, em princípio, é transmitir essas noções do produto condomínio para que você tome conhecimento, se avalie, na realidade, o que é mesmo e a responsabilidade que tem o síndico e o condomínio, né? E eu estou aqui porque daí... Não, perfeito, Zanella. Eu sempre digo que a gente que trabalha como corretor, segurador, a gente tem uma responsabilidade social, né?
Então, a gente vem, fala da Porto, mas é muito realmente a importância do seguro, de colocar as coberturas devidas aí no dia a dia de vocês. Muito bom. Não sei, tem algum síndico que gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitem, a hora é agora. Não adianta depois na administradora, não adianta sim. Mas o momento é agora, temos especialistas e pode esclarecer melhor. Acredito que não. De qualquer forma, eu vou já me despedir, eu sei que Raquel vai encaminhar isso também. Então, de antemão, eu agradeço ao Zanella, a Carla, a Milena, a Raquel, em nome da Azul, pela presença, pela disponibilidade. Agradeço aos síndicos que também compareceram. É importante, nós estamos iniciando um projeto com essas lives técnicas, né, que a gente possa cada vez mais trazer síndicos, depois, quem sabe, condôminos, para os assuntos de condomínio que a gente enfrenta rotineiramente dentro da administradora, e acho que o momento é agora da gente poder conversar sobre eles. Acredito que no momento que isso for crescendo, nós vamos ter várias perguntas, 1 hora vai ficar pouco, mas de qualquer forma, obrigado a todos, obrigado Raquel, e fiquem à vontade. Até logo. Também agradeço muito, foi muito válida essa conversa. Eu mesmo fiquei sabendo bastante coisa que eu não sabia. Realmente conheço a Porto Seguro, eu sou de São Paulo e eu tenho, minha família tem Porto Seguro, tanto para casa, para carro, e assim eu agradeço a presença de todos. Foi muito bacana esse bate-papo e qualquer coisa eu fico à disposição aí para todo mundo. Um bom fim de semana. Obrigada, Carla, obrigada, Milena, obrigada a presença de todos, Matheus também, muito obrigada. E foi muito bom esse bate-papo. Obrigada. E em breve a gente vai estar fazendo sempre essas lives técnicas para deixar, como eu já falei no começo, que elas ficam gravadas no YouTube e podem ficar lá como um material para os síndicos, né? Se caso tiverem alguma dúvida em relação a determinados assuntos, principalmente agora com essa nesse novo segmento das lives técnicas. Então, sempre que tiver alguma dúvida, também vai estar lá disponível no YouTube. Tá bom? Muito obrigada a todos e um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Só reforçando, assim, que vocês já deram realmente o primeiro passo aí quanto administradora, parabenizar pela ação, porque realmente, às vezes está ali tão na rotina, né? Venceu o seguro, tenho que renovar o seguro, mas realmente, às vezes, a gente não está ali observando, né, a importância. Então, parabenizar vocês, né, enquanto administradora, de estar aí reforçando para os síndicos, e obrigada pelo espaço. Parabéns, pessoal. É muito bom para a gente que fica aqui por trás das cortinas, ver que tem uma administradora que leva a sério, que ela não está ali por produção, ela está por conscientização. Então, assim, Matheus, Raquel, parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa da conscientização aí e contem com a gente, viu? O time Porto tá junto com Zanella, tá junto com vocês, estamos à disposição. Bom fim de semana para todo mundo.